Bom, para falar mais sobre essa decisão da Anvisa, sobre o enfrentamento à pandemia, sobre vacina infantil, sobre hospitalização, sobre Ômicron, sobre todo o contexto, a gente conversa agora com o ex-presidente da Anvisa, Dr. Gonzalo Vecina, que faz a gentileza de voltar aqui no Expresso CNN. Doutor Vecina, boa noite. Bem-vindo de volta. Mona Lisa falando, o senhor me ouve bem? Boa noite, Mona Lisa. Boa noite aos telespectadores do canal da CNN. Muito obrigada. Doutor Vecina, vamos lá. A Anvisa acerta em pedir mais informações, em pedir as regras, né? O que é essa política pública, então, dessa autotestagem? O que o senhor avalia até o momento? Eu acho que é óbvio que a Anvisa acerta. Ela está pedindo algumas informações que são absolutamente necessárias. Eu só estranho um pouco a forma de fazer isso. Porque o Ministério da Saúde e a Anvisa não são isto e aquilo, são a mesma coisa. A Anvisa não está subordinada ao Ministério da Saúde, mas é um órgão fundamental da estrutura do SUS no país. O Ministério da Saúde é a cabeça do SUS. Então, na verdade, eles tinham que conversar sem marcar reunião. Seria natural. Num governo normal, é natural isso. Eu fui presidente da Anvisa, eu sei. Eu conversava com o ministro da Saúde, eu conversava com os secretários do Ministério sem marcar reunião. Este assunto é um assunto fundamental para a saúde pública brasileira. Não tem que marcar reunião para discutir como é que vai ser o sistema de registro da positividade dos testes, o que faz com os testes. Não, eu só acho isso estranho. O resto, a Anvisa está corretíssimo. Sim, doutor Vecina, num ambiente normal a gente não teria, né, o presidente da República dizendo, levantando a suspeita que levantou do diretor em relação ao diretor-presidente da Anvisa, e também muito menos a gente teria a resposta, né, do diretor-presidente naqueles termos. A gente tem tudo no nosso país nesse momento, menos uma governabilidade normal. Só citei 2 fatos recentes, mas poderia citar muitos outros. Doutor Vecina, tenho, claro, outras perguntas a fazer, mas o nosso time também participa da entrevista, então chamar os nossos analistas. Yuri Pita, chega no papo também. Yuri. Obrigado, Mona Lisa. Boa noite, Gonçalo Vecina. É um prazer falar com o senhor novamente. Queria ouvi-lo sobre o papel que os autotestes podem desempenhar na nossa já fraca política de testagem. Isso talvez seja das muitas fragilidades do enfrentamento à pandemia no Brasil, talvez a questão dos testes seja a maior delas. Agora, qual o papel que os autotestes podem de fato desempenhar, não só individualmente para quem vai ter acesso a esse autoteste, mas em um pensamento de saúde pública mesmo, o quanto que eles podem ser úteis neste momento? O mais grave é o desgoverno. O segundo mais grave é a falta de vacina. A falta de teste está lá em 4º, 5º lugar. É importante ter teste? É importante. Para quê? Para que a gente saiba quem está infectante e seja isolado. Agora, no estágio em que nós estamos, eu acho que nós temos que considerar que quem está tossindo, espirrando, tem febre, tem dor de garganta, tem que ficar isolado. Pronto, não precisa fazer teste. Não vá no hospital fazer teste. Não vai entrar numa fila desgraçada para ficar esperando 6 horas para saber se tem ou não tem, porque não muda o tratamento continua igual. Não tem remédio para Ômicron. O que você tem que fazer é ficar, enquanto não tiver agravada a doença, ficar em casa, tratando, alimentando-se, hidratando o seu corpo, descansando para o corpo combater a doença. De resto, é importante ter o teste. Por exemplo, se nós tivéssemos teste como tem na Inglaterra, em vez de mandar a criança para a escola, faz o teste e ela só vai se tiver negativo. Por exemplo, então, teste é importante, só que temos que colocar nos seus devidos termos, porque não vai resolver grande coisa ter os testes, não, porque nós vamos demorar um pouco para ter os testes. Aprovada pela Anvisa, tem que fazer o registro para depois ter a venda. E tem que ser baratinho. Não pode custar R$40, tem que custar R$5, mas não vai ser por R$5. Na Europa é €2.
€2 são R$ 12, né? Mas tem já fabricante falando em vender aqui no Brasil por R$ 40, R$ 50. Ora as bolas, para que vai servir? Exato, para excluir, né, a maior parte da população brasileira. Doutor Vecina, agora a participação é do Lorival Santana. Lorival, chega também. Boa noite, doutor Gonçalo Vecina. A gente está vendo a curva da Omicron nos Estados Unidos, na Austrália e no Reino Unido, principalmente, que ela é um V ao contrário, com um ângulo bastante fechado, né? Uma subida muito drástica e uma descida muito rápida também. Eu queria ouvir do senhor o que isso significa em termos da estratégia de política pública que a gente deve ter daqui para frente. Quer dizer, se o Brasil seguir essa mesma tendência dos outros países, a gente vai ter um susto enorme seguido de um alívio. Continua significando a mesma coisa testar positivo, ou como o senhor disse, ter os sintomas que são similares aos da Covid? A gente tem realmente que se isolar ou já é o caso de ir tratando a Covid como algo um pouco mais como a gente trata a gripe e outras doenças respiratórias? Eu acho que o que nós temos que aprender é que as doenças respiratórias têm que ser tratadas de um outro jeito, não pode ser tratada com o desleixo que nós tratamos. Então, uma doença respiratória é uma doença infecciosa e ninguém precisa ficar pegando a doença da gente. Então, nós temos que repensar o nosso comportamento frente às doenças respiratórias. De resto, você está muito certo, nós vamos ter um picão, né? E estamos vendo aí mais de 200 mil casos por dia. Isso vai continuar crescendo e isso dura 4 a 6 semanas. De resto, é o que nós vamos viver agora. Fique em casa, se isole, não dissemine a gripe, não pegue a Omicron, enquanto esse pico dura. Vacinação, máscara são as únicas armas que nós temos neste momento, além do fique em casa. Pois é, doutor Vecina, e a gente falando disso nesse momento e também falando do que vem aí no futuro próximo, né? O carnaval em São Paulo com regra diferente, no Rio a decisão vai vir, vai protelar o máximo possível, como a gente acabou de ouvir da nossa reportagem. Mas eu queria, antes da pergunta sobre o carnaval, perguntar para o senhor como pode ser determinante a aprovação da Coronavac para as crianças. Doutor Vecina, a gente sabe que a decisão da Anvisa é amanhã, né? E está faltando Pfizer para aplicar nas crianças, por exemplo, no Rio de Janeiro. Nós precisamos vacinar 20.400.000 crianças. Nós compramos 20 milhões de doses. Precisamos de 40.800.000 doses. O Butantan tem 15 milhões de testes da Coronavac. A Coronavac é uma vacina muito boa, eficaz e segura, principalmente para crianças. Então, seria muito importante que a Anvisa liberasse, aproveitando a experiência do Chile, a experiência da Colômbia, a experiência da China, e que nós tivéssemos mais 15 milhões de doses para conseguir deslanchar a vacinação das crianças. Espero que a Anvisa aprove. Vamos acompanhar amanhã. Pode tossir à vontade, doutor Vecina, ou tomar uma aguinha. O Lorival, vou tomar a minha também. Vai na boa, não tem problema nenhum. Pode tossir mais enquanto o Lorival, a gente corta o áudio um pouquinho, o senhor tosse e o Lorival faz a pergunta. Lorival, vai lá. Nesse contexto, a gente tem aí em breve o reinício das aulas, que é uma situação extremamente preocupante no mundo inteiro e aqui no Brasil também. Já existe uma resistência natural, digamos assim, dos sindicatos de professores de protelar ao máximo possível a volta ao trabalho, né? Eles têm uma relutância estrutural em, eu vou dizer o que eu penso realmente, em trabalhar, em dar aula, sempre tiveram, né? E agora encontraram esse pretexto. A vacinação das crianças, talvez a partir dos 3 anos, no caso da Coronavac, certamente a partir dos 5 com a Pfizer, deveria ser obrigatória e a Anvisa tem força política para induzir o Ministério da Saúde a impor essa regra? Não, a Anvisa não tem essa responsabilidade. Essa responsabilidade, por lei, é exclusiva do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem que colocar essa vacina no PNI e, ao colocar no PNI,
o Estatuto da Criança e Adolescente tem condição de abrir punição para pais que não vacinem suas crianças. Então, primeiro passo, o Ministério da Saúde torna essa vacina obrigatória através do PNI e aí o ECA faz o restante do serviço que terá que ter o Ministério Público, a Justiça, enfim, punindo esses pais. Fundamental vacinar para que nós tenhamos menos mortes de crianças e menos hospitalizações de crianças que já estão subindo. Essa Omicron, ela parece mais assim decente, mas ela é brava e pega muita criança e adolescente e nós estamos vendo as internações crescerem. Então, precisamos vacinar. É fundamental vacinar. A questão da volta às aulas é uma coisa bem mais complexa. Eu, pessoalmente, sou a favor da volta às aulas. Eu acho que nós já prejudicamos muito as nossas crianças. 2 anos sem aulas, 2 anos sem aprender a viver com o outro. Essa é a principal função da escola. Aprender que existe o outro e a viver com ele. Então, nós temos que retomar, sim, as atividades docentes, apesar dos riscos. Não tem jeito de viver sem risco. Então, o motorista de ônibus, o trabalhador do comércio de alimentos, o comércio de remédios, o trabalhador da saúde, não tem essa escolha. Então, eu acho que está na hora da gente entender que as nossas crianças merecem nosso sacrifício. E nessa lista eu acrescento ainda policiais, né, socorristas, policiais, bombeiros, pessoal da construção civil, enfim, essa lista é muito longa, a gente só citou alguns. Doutor Vecina, para encerrar rapidinho, e essa história de ter carnaval, o desfile das escolas de samba, a gente sabe, claro, o que significa, né, financeiramente, é algo muito importante para o turismo, para as escolas de samba, enfim, para as cidades, mas o carnaval com regras de distanciamento e asepsia, consegue imaginar isso, doutor Vecina, no Sambódromo em São Paulo ou na Sapucaí, no Rio de Janeiro? Vamos combinar uma coisa? Diga. O que eu vou dizer hoje serve para hoje, não serve para o dia do carnaval. Tá bom. Então, hoje eu digo que pode. Quando chegar perto do dia do carnaval, se a gente tiver ainda subindo, nós vamos cancelar o carnaval. Agora, se já estiver descendo, nós podemos ter carnaval com respeito às boas regras sanitárias. Tomara que dê certo. Doutor Vecina, tomara também que essa tossezinha só seja ali um pigarrinho, que não seja nada. Foi só um pigarrinho, Tomara. Querido, muito obrigada por voltar aqui, conversar com a gente. Venha sempre. Já deixo então um convite para a gente falar muitas vezes e também perto do carnaval, porque certamente estaremos aqui trabalhando. Obrigada. Obrigado e parabéns pela tarefa de informar o nosso povo. É nossa vocação, sem dúvida. Está aqui, na veias, há muito tempo. Muito obrigada, querido. Obrigada.